Aleluia, glórias a Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você, que a paz gloriosa, bendita, maravilhosa, poderosa esteja no teu coração, na tua vida, com os teus, onde quer que você estiver, onde você colocar a planta dos teus pés, que siga a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, o príncipe da paz, aquele que dá a verdadeira paz para nós, a paz que o mundo não dá, mas é a paz que ele dá. Aleluia, seja essa paz convosco, em nome de Jesus. Glórias a Deus, a paz, Ritinha, Deus abençoe a nossa vida, né? Nesse dia de hoje, na nossa programação, estamos aqui na Rádio Estúdio FM para levar até você o programa Maranata, como disse, né, já na abertura, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã de segunda-feira, e você fique conosco para acompanhar a meditação da palavra, que ela venha falar com você, que o teu coração esteja preparado, uma boa terra para receber a semente da palavra de Deus, e ela possa frutificar, e você dá muitos frutos no Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, né? Para nós começarmos a nossa programação de hoje, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Consagrar essa programação nas mãos do Senhor, porque aqui é tudo dele, é para ele. Aleluia! E sem ele nós nada podemos fazer, e precisamos da graça, da presença do Senhor aqui no estúdio, para que o que eu fale não venha de mim, mas venha do Senhor e produza fruto em você. Uma coisa eu sei: o Senhor não manda a sua palavra sem que ela faça aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que está na vontade dele. Quando ele envia a palavra, é porque ele já tem um coração preparado para recebê-la, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como chuva, que sai dos céus, né? E verdadeiramente ela saiu do céu. Ela rega a terra, e depois ela faz frutificar na terra, e ela volta para Deus de novo. Na evaporação, a chuva sobe novamente, né? Depois que ela fez aquilo que tinha que fazer na terra, que é produzir os frutos aqui, produzir o verde aqui na terra. Assim é a palavra no nosso coração. Ela sai do céu, ela é plantada em você. Se você cuidar, se você regar, ela vai produzir em você. E o Senhor vai se alegrar com a sua vida, que você é uma árvore carregada de frutos, né? E aí a gente tem que lembrar também que toda árvore que tem muito fruto, ela é o quê? Apedrejada, porque todo mundo quer os frutos. E geralmente ninguém vai apanhar fruto devagar, vai jogar pedra, não é? Então fique firme aí, porque é assim mesmo a nossa vida. Não se apavore, nem pense que é só você que está passando por isso. Todos aqueles que dão frutos, eles passam por esse tipo de coisa. Então fique firme com Jesus e continue frutificando na obra do Senhor. Amém? Oremos então. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã de segunda-feira na Rádio Estúdio FM para levar a palavra do Senhor. Que os corações estejam prontos para recebê-la. Que sejam terras boas, Pai, terras férteis, terras que vão receber e vão guardar essa palavra, para que possam, no momento certo, frutificar. E ao frutificar, Senhor, que ninguém desista por causa das pedradas que recebem. Em nome de Jesus, se conosco mais uma vez. Abençoa o seu povo, abençoa todos os ouvintes da Rádio Estúdio FM, abençoa todos aqueles, Pai, que vão me ouvir depois pela Facebook ou pelo YouTube. O que eu sei é que o Senhor, quando envia a sua palavra, ela tem os corações certos para serem atingidos. Porque a tua palavra não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo que te apraz. E apraz ao Senhor abençoar teu povo, colocar teu povo de pé, colocar teu povo como valentes guerreiros, lutando pelo teu reino, em nome de Jesus. E que ao ministrar essa palavra, Pai, a força dela vai derrubando as fortalezas, vai quebrando os grilhões, destruindo as portas de bronze, pondo por terra todas as astutas ciladas do adversário. Que tudo aquilo que venha contra as nossas vidas, que caia por terra agora em nome de Jesus, porque tem poder na tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é vida e vida com abundância. Quando nós estamos ministrando, quando essa palavra está caindo no nosso coração, o Satanás tem que bater em retirada, porque ele não suporta o poder da tua palavra, o poder que há nela, a vida, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Vai produzindo vida, Senhor, onde quer que estejam, os corações que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus.
e que haja manifestação do teu poder, da tua glória, dos teus milagres, das tuas maravilhas, e que haja poder de libertação e de transformação na vida de todos aqueles que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Ser conosco, nos abençoe, ó Pai dos altos céus, cubra as nossas vidas com as tuas bênçãos, acampa seus anjos, Pai, ministradores das bênçãos sobre as nossas vidas, anjos guerreiros, com as espadas desembainhadas, Pai, em volta de nós, nos protegendo das astutas ciladas do adversário. Instrua-nos, ó Senhor, no caminho que devemos andar. Protege o nosso país, ó Pai. Estamos passando por problemas difíceis, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas e que em breve haverá a manifestação do teu poder e da tua justiça, Senhor, neste país. Toma conta, Pai, dos juízes, dos políticos, todos aqueles que têm poder, que estão em eminência, que foram dados por ti, Senhor, que eles saibam usar aquilo que o Senhor deu nas mãos deles, trabalhar em favor do pobre, em favor do oprimido, em favor daquele que precisa, Senhor. Em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nós, sobre o mundo inteiro, ó Pai. Vai cessando as guerras, Senhor, vai trabalhando no coração dos poderosos, que eles reconheçam que só há um só Deus, e que o Senhor é digno de honra e de glória, e que não há lugar neste mundo onde eles possam se esconder do Senhor. Em nome de Jesus, traz a paz dos céus sobre as nossas vidas, ó Deus. Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a cura, a salvação. Em nome de Jesus, nos abençoe, que nós sejamos prontos para ouvir o Senhor, e lerdos, Pai, retardados para fazer o mal, que estejamos sempre prontos para fazer o bem, e o mal nunca, Pai, em nome de Jesus. Nós somos falhos, somos imperfeitos, mas nós estamos aqui, Senhor, para buscar a perfeição, como o Senhor disse: sede santos como meu Pai é santo, sede perfeitos como meu Pai que está no céu é perfeito. E nós precisamos entender isso aí e caminhar na direção da luz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Rosângela, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida, amada. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos meditar na palavra de hoje, né? Nossa palavra, eu sempre começo de trás para frente. Eu não sei porque que eu fiz isso. Eu fui ler a palavra lá da parábola. E aí na semana passada, né? Aí eu voltei na primeira parábola de Jesus aqui, que é quando ele começa, né? As parábolas, a falar com o povo em parábolas. Por que ele falava com o povo em parábolas? Para que, olha só o mistério, para que muitos ouvindo não entendessem. Olha só isso. Aqueles que eram para entender, entenderiam. Aqueles que não eram para entender, não entenderiam. Então ele falava por parábolas. Meu Deus do céu. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, que fala por parábolas. E nós precisamos entender. É o Espírito Santo que vai dar-nos esse discernimento. Então, a parábola da semana passada, que eu falei, foi do joio, né? E do trigo. Mas o Senhor começou com essa aqui. E ele disse que essa era a mais importante para abrir o entendimento de todas as outras que ele ia contar ali. Então, Mateus capítulo 13 fala assim, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto do mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Primeira vez que eu ouvi isso aqui, assim, que eu li, que o meu coração abriu para essa palavra, e tinha... Eu pensava, eu imaginei, na minha mente veio uma imagem assim, Deus no céu, grandão, mas grandão, muito grandão, semeando na terra, como chuva. Eu falei, nossa, eu tô doida, né? Porque a Bíblia fala que nem os céus dos céus contém o Senhor. Olha eu imaginando o tamanho dele aqui e ele lançando sementes na terra. Aí depois eu li, né? Mais tarde eu tive conhecimento do versículo que fala que a palavra, a doutrina do Senhor é como chuva, aleluia, que cai sobre a terra, a doutrina de Deus, a palavra dele. Eu falei, então aquela imagem que Jesus me deu estava certa. E esse negócio, né, calou assim no meu coração, irmãos. Eis que o semeador saiu a semear. Esse negócio ficou assim, guardado no meu coração. E eu pude entender muitas coisas da palavra de Deus.
Então, ele começou a palavra, né? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, o outro 60 e o outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que ele fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles quem? Os fariseus de coração duro, não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Aleluias. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebeis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, né? E ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração, e até este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então chega a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto, e um produz 100, e o outro 60, e o outro 30 por um. Aleluia! Glórias a Deus, amados do Senhor. Queridos, preste atenção numa coisa. Quando Jesus estava lá em Israel, há 2000 anos atrás, falando com o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo israelita que estava ali, o povo de Judá, né? Porque Jesus era da tribo de Judá, seus irmãos ali. Ele não estava combatendo idolatria, pecados que aquele povo cometia, de sexo, de bagunças e de fornicação. E não. Não era este pecado que Jesus combatia no meio dos fariseus. Sabe por quê? Porque depois que aquele povo havia sido levado para a Babilônia, tendo ficado lá 70 anos cativos, por causa dos pecados abomináveis que cometeram, eles pecaram contra Deus, porque eles eram idólatras, eles abandonaram o Senhor, né? Eles estavam se prostituindo demais, as mulheres estavam aquele regaço, só pensavam em festas profanas, não serviam mais o Senhor como deveria ser, nem com alegria, somente por alguns que ainda serviam, né, naquele tempo, somente por um rito ali, oferecendo sacrifício de qualquer jeito para o Senhor e tal. O Senhor avisou, eles não se arrependeram, veio a Babilônia, levou-os cativos, lá eles ficaram 70 anos, certo? Depois eles retornam. No que eles retornam, nunca mais aquele povo foi idólatra, sabia? Nunca mais aquele povo que servia outros deuses. Aliás, eles ficaram tão obstinados que eles nem se envolviam com outros povos mais.
porque eles tinham medo do que tinha acontecido na Babilônia. Eles não queriam mais ser levados a cativeiro. Então eles estavam ali em Jerusalém, servindo a Deus, com tudo, com excessos de zelos, com excessos de tudo, recriminando todo mundo, porque eles recriminavam todos os povos. Depois eles chamavam todo mundo de cachorrinho, de imundo, disso e daquilo. E estavam ali em Jerusalém servindo a Deus. E quando Jesus vem, esse povo não estava em pecados exteriores, porque o exterior deles era perfeito. Tanto que Jesus fala, né? Ouvi os fariseus, fazei tudo o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Jesus falou isso para o povo, que era realmente para ouvir fariseu. Porque fariseu tinha conhecimento da palavra, ele sabia se comportar da maneira certa com o Senhor. Porém, Jesus, mas não faz o que eles fazem, porque eles não são bons o suficiente. E eu me preocupo, sabe por quê? Porque Jesus não estava aqui combatendo grandes pecados. Pecados de prostituição, pecados de idolatria, que era aquela coisa de antigamente de Israel. Não. A vida toda de Jesus foi combater pecados interiores, pecados dos fariseus. É forte, Ritinha. Quando Jesus veio sobre essa terra, Israel não estava em idolatria, não estava em prostituição com outros deuses, não estavam servindo a Deus de qualquer... servindo deuses, se prostituindo naqueles cultos horrorosos, né? Que eu já sempre falei aqui, antigamente, gente, o povo servia os deuses deles, se reuniam na praça, na frente dos templos, e ali se prostituíam, ali bebiam, ali comiam, ali faziam aquela zorra total, aquela zona. Era assim que eles serviam a Deus. O único Deus que exigia santidade para ser servido diante do seu templo lá em Jerusalém era o nosso Deus de Israel. Os outros deuses tinham os prostitutos cultuais, que ficavam lá para fazer sexo, para agradar a Deus. Os deuses deles, né? O único Deus que exigia santidade, um povo assim, correto, servindo a Deus sem se prostituir, sabe? Seguindo os ritos lá do culto no templo, aquela coisa santa. Era o nosso Deus. Os outros não. Mas o que eu quero frisar aqui nesta manhã, que o Senhor colocou no meu coração, é que, preste atenção, quando o meu filho chegou naquela terra, os pecados eram interiores, porque no exterior eles estavam certinhos no serviço que eles prestavam a Deus ali no templo. Eles eram super santos. Você lembra da história que Jesus conta? Que ele viu diante do templo, chegou um fariseu, Senhor, ó Senhor, eu estou aqui, ó Senhor, eu sou justo, eu pago os meus dízimos, Senhor, eu te sirvo no seu templo, Senhor. Ó, como eu sou, não sou como esses pecadores aí do mundo, Senhor. Ai, meu Deus, ajuda seu povo, Jesus, ajuda mesmo. O cara estava lá diante do templo. Ó, Senhor, eu não sou como este publicano pecador. E o publicano nem sequer ergueu os olhos para olhar para o templo, para o céu. Falou, Senhor, eu sou tão pecador, me ajuda. E o que foi que Jesus falou? Que aquele publicano saiu justificado. Mas aquele fariseu estava cheio de pecado, não estava salvo. Porque ele vivia só de aparências. Então, quando Jesus está falando essa palavra aqui, ele está falando para cristão hoje. Se fosse a gente pegar a realidade de lá, trazer para os nossos dias, ele está falando com cristãos. O povo dele, cuidado! O que é que você está fazendo com a palavra que eu estou lançando como chuva sobre a terra todos os dias, nas igrejas, nos cultos, na internet, aqui nessa rádio? O que é que vocês estão fazendo com a minha palavra? Como é que ela está chegando nos seus corações? Como? Você está vivendo só de aparências, fariseu? E eu gosto de fariseu, hein? Não é nada contra, não. Porque eles sabiam a palavra, né? Eles sabiam ensinar, eles eram perfeitos no ensino. Eles só não eram perfeitos na vida deles, porque o coração deles era duro. Mas assim, para ensinar a palavra, Jesus deu testemunho deles.
Façam o que eles fazem. Façam o que eles dizem, né? Façam o que eles dizem. O que eles ensinam tá certo. Foi Jesus que falou isso dos fariseus. Então o Senhor chega e conta essa primeira parábola e ele fala assim, essa é a mais importante, a partir dessa que você vai entender todo o resto. Por quê? Porque a palavra que está caindo do céu, que está chovendo, como é que está sendo recebida no nosso coração? Porque a palavra é a palavra. O semeador é ele mesmo que veio semear a sua palavra sobre a terra. Mas tem pessoas que recebem e não guardam. E o salmista falou o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a palavra não estiver guardadinha dentro de nós e nós zelando por ela para que frutifiquemos no reino, nós vamos perder a palavra. O inimigo vem e rouba ela de nós. Facilmente ele nos rouba a palavra. Facilmente. Qual foi a primeira aqui que o Senhor falou? Que é aqueles que estão no caminho. Ele foi semeando, algumas sementes ficaram pelo caminho. E aí veio os passarinhos e roubaram e comeram a semente. Antes mesmo dela entrar na terra. Então tem gente que é assim. Só escuta, mas não aprende nada. É que nem o apóstolo Paulo falou, né? É como a gente se olhar no espelho. Você se olha no espelho e você está se vendo. Você virou as costas, não se lembra mais o que você viu. É desse jeito. São aqueles que a semente caiu no caminho. Ela não está no caminho, né? Ela está na beira do caminho. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. Mas a pessoa não está no caminho. Ela está à beira do caminho. Ela não está interagindo ali. Ela não está dentro. A palavra vem rapidinho. Ela até acha bonita. Porque a palavra de um Deus de amor é linda. É linda. Você descobrir que alguém morreu por você numa cruz, é maravilhoso. Você saber que tem alguém que te ama no céu e que quer te fazer filho, quer te abençoar, quer te fazer como filho, né? E quer te abençoar, você vai fazer o quê? Mas, rapidamente, se você só recebeu e não interiorizou a palavra e não se sentiu tocado pela palavra, mexido pela palavra, os passarinhos vêm e comem. Os passarinhos aqui simbolizam o próprio Satanás, né? Outra parte dessa semente que Jesus semeou, que ele semeou em toda a terra, caiu entre as pedras. E não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, não criou raiz. Vem o sol, os problemas, né, do dia a dia, as frustrações, as decepções, as amarguras, tudo que acontece de ruim com a gente. Pra que eu tô servindo a Deus? Também Deus não me ajuda. Também Deus não faz. Também larga pra lá isso aqui, não vou mais pra igreja não. Não é nem questão de igreja, né? Pra que eu vou ficar obedecendo o Senhor? A palavra não ficou funda. Vem os problemas da vida e seca. Não tinha raiz, estava no meio das pedras ali. Tem um padre, o padre Antônio Vieira, eu acho que ele estava no Brasil por volta de 1600, se eu não me engano. O padre Antônio Vieira a gente estuda na escola, na literatura. Ele tem um negócio que ele fala assim, sabe por que Satanás veio e roubou rapidinho as sementes, tanto do caminho, como no meio das pedras, como do meio dos espinhos? Porque Deus é tão maravilhoso, que se ele não tivesse roubado a palavra, ia ficar ali, uma hora ia acontecer um milagre na vida da pessoa. Mas como Satanás sabe que isso vai acontecer, porque Deus é maravilhoso, ele é misericordioso, então ele vem rapidamente e rouba a palavra da pessoa. Ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque quando Jesus fala assim, pra gente ter fé como um grão de mostarda, ele tá falando... porque a mostarda nem é a menor semente, gente. Não é, a árvore da mostarda nem é a maior árvore. É quase um arbusto ali. Mas Jesus estava falando do seguinte. É que a mostarda, ela nasce no meio das pedras. Ela rompe as pedras e ela nasce ali no meio das pedras. Então, quem tem fé como um grão de mostarda, quando Jesus está falando sobre isso, Jesus está falando de uma planta que nasceu no meio das pedras. Então, aí eu concordo verdadeiramente com o padre Vieira, que falou
que Satanás rouba a semente porque ele sabe que se deixar vai dar fruto no meio das pedras, vai dar fruto no meio do espinho, vai dar fruto na beira do caminho. Então ele já vem e já rouba logo. Acredito por causa disso, porque quem tem fé como um grão de mostarda, tem a fé daquele que nasce no meio das pedras e que vence as pedras, e que vence os obstáculos. Aquela semente estava lá no fundo, as pedras vieram sobre ela e ela mesmo assim nasceu, venceu as pedras, venceu, e Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui, e ele vai sair mesmo, né? Porque você venceu todos os obstáculos para continuar crendo no Senhor. Essa fé é poderosa, essa fé é fé de milagres, ela é a fé verdadeira, isso que Jesus quis dizer. Amém? Eu também acredito nisso. Que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso, que se a semente ficasse ali na beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, ela de alguma forma frutificaria, porque o milagre da palavra vence todas essas coisas. Mas Satanás, sabendo disso, ele já vem e já rouba logo aquilo que Deus semeou no nosso coração. Mas faça como salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque o inimigo só rouba o que não está guardado. O ladrão vai chegar numa casa, vai levar aquilo que está aparente, aquilo que você escondeu, que está fechado, que está guardado, ele não vai roubar. É a mesma forma que Satanás faz na nossa vida. Ele só rouba a palavra do coração daquele que não guardou. Mas se tiver guardado, não vai roubar. Amém? Louvado seja Jesus. Então, aí Jesus continua falando, né? Que teve a semente também, que caiu lá no meio das pedras, depois no meio dos espinhos, e nada frutificou. Nada frutificou, porque ele estava se referindo àquelas pessoas lá do tempo dele. Quem eram? Os judeus, os fariseus, que serviam a Deus, estavam no templo, mas tinham esse coração duro. E pelas contas que a gente faz aqui, ele pegou uma medida de semente. Uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali. Só uma parte é 1/4 das pessoas. 25% talvez, né? Que tenha uma boa terra, né? Então Jesus está falando que esses corações ruins estão dentro da igreja. São dentro da igreja, assim, entre aspas, né? São pessoas que se autodenominam cristãs e estão com o coração duro. E a pedra está no lugar da carne. E Jesus está aqui hoje para falar para nós assim, ó, ou vocês mudam esse coração. Oi, Solange, minha querida, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, beijo. Deus está falando assim, vocês se autodenominam cristãos. Então, vocês têm que entender uma coisa, ser um cristão é ser um seguidor de Cristo, é fazer aquilo que Jesus fez. Jesus não tinha um coração de pedra. Jesus não tinha um coração de pedra. Aliás, ele ensinou o quê? Que eu devo perdoar os meus inimigos. Porque se eu viver só com os meus amigos, que bem que eu tenho. Quem não acredita em Deus, os ateus, como é que fala? Os satanistas também se amam no meio deles. E Jesus falou, a diferença de vocês vão amar os vossos inimigos. A diferença de vocês é que se numa contenda que você estiver tendo, você tiver que levar um prejuízo, leve você o prejuízo. Está escrito. Fique com o prejuízo na contenda. Porque você não veio aqui, você não é meu seguidor para viver brigando por aí com as pessoas e não deixando... Sabe aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa? Então, Jesus está falando que essa pessoa não é dele, não. Não é seguidor dele. Porque o que é dele leva o prejuízo. Ou seja, leva desaforo para casa, sim. E engole o choro. E não vai ficar tirando satisfação com ninguém. E vai ficar com prejuízo, porque é o nome do Senhor que precisa ser glorificado na nossa vida. Se nós somos cristãos. Agora, se a gente não é, então aí, beleza. Aí leva a sua vida do jeito que você quiser. Eu estou aqui falando com aqueles que se autodenominam cristãos e que não estão seguindo a palavra de Deus. O seu coração está duro. Por que está duro o coração? A palavra não entrou. A palavra ou ficou na beira do caminho, ou você está no meio das pedras, ou você está no meio dos espinhos. Jesus não está falando aqui com quem está fora. Jesus está falando aqui com os de dentro.
Preste atenção, porque a gente tem uma mania, né, Ritinha, de pensar que essa palavra é só por de fora. Mas não é, Jesus está falando aqui com os de dentro, entendam isso. Tem gente na igreja de coração, que a palavra está na beira do caminho, tem dentro da igreja, frequentando o culto, a missa, frequentando, trabalhando na casa do Senhor, sendo ministros do Senhor. Eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu não vigiar todos os dias, eu cometo alguma coisa. Não é, Ritinha? Nós precisamos vigiar em todo o tempo. Porque em todo o tempo, meus queridos, a gente tem que falar assim: o que é que Jesus faria nesta situação? O que é que ele faria? Vai na Bíblia e veja o que foi que ele falou sobre isso. Aí ele pegou e falou assim: alguém tá querendo levar a tua capa? Dê também a tua... Ai, meu Deus, ainda li isso ontem, acho que é Mateus 5, né? Alguém tá brigando com você por causa de uma túnica? Dê também a capa. Fique com prejuízo. Fique com prejuízo. E às vezes a gente se vê brigando por 50 reais, 20 reais. Não é verdade, irmãos? Isso não é de Cristo. A nossa natureza, ela foi mudada, transformada pelo poder do Senhor. Então nós não podemos ter mais esse tipo de atitude. Se alguém está disputando com você por causa de uma túnica, dê também a capa. São essas briguinhas por causa de troco, por causa de não quer levar prejuízo nem de 50 centavos, nem de 2 reais, nada. A pessoa está lá em cima. Isso não vem do Senhor. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Carrega teu irmão. A Bíblia diz, né? Suportai. E a pessoa pensa que é assim, né? Ai, não suporto, mas eu fico aqui. Não é isso que a Bíblia está falando. Sobre o suportar, aí a tradução correta da palavra é: carregue o teu irmão mais fraco. Você é mais forte, carrega o mais fraco. Jesus, aí me ensina. Porque eu sou dona de não ter paciência, né? Eu sou dona de não ter paciência. Dai a quem te pede, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Dai a quem te pede e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Dá, irmão, dá. Já entrega tudo, já entrega. Você sabe que a pessoa não vai te devolver o que ela pegou? Já dá, já dá. Pronto, resolve o teu problema, o teu coração, fica em paz. Porque ouvistes o que foi dito. O que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não está escrito na lei de Moisés, isso aqui foi só dito. Que o povo foi criando também leis orais. Essa era uma lei oral, e o povo seguia mais a lei oral do que a lei escrita de Moisés. Aí Jesus fala assim: eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol porque Deus, né? Faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Se fosse para Deus ficar só abençoando os filhos dele, caía a chuva só na cabeça de cada um de nós, né? O resto do mundo ficava na seca. Mas Deus faz isso? Não, então Jesus está nos ensinando a fazer como ele faz também. É isso. Então, queridos, o coração que recebeu a palavra e produziu a 30, pode ser que produza 30, pode ser que produza 60 e pode ser que produza a 100. Vai produzir pouco, mais ou menos, vai produzir muito. Mas uma coisa é fato, vai produzir. Produzir o quê? Frutos. Frutos do quê? De arrependimento. Porque foi isso que João Batista falou. Arrependei-vos. E Jesus também falou, né? Porque é chegado o reino dos céus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Uai, eu era briguenta, né, Ritinha? Que eu tava contando aqui. Agora eu não sou mais. Eu era meio de chutar o prato que eu comi, porque a minha ideologia estava acima de tudo, porque o meu... Agora não. Agora não. Agora eu reconheço, eu sou grata às pessoas, independente da minha ideologia. A gente vai aprendendo. E eu já era crente e andava brigando por aí. Mesmo crente. Por isso que eu falo para você, essa palavra é para crente, é para cristão. Agora eu vou mudar.
eu vou produzir frutos, porque a semente caiu numa boa terra. Eu acredito que o meu coração foi uma boa terra que Jesus achou. E ele plantou a semente dele dentro do meu coração. E eu, ouvindo aquilo que o salmista falou, guardei a palavra no meu coração. E agora, o que eu preciso fazer? Produzir meus frutos. O que é produzir frutos? Levar essa vida que Jesus mandou eu levar aqui. Perdoando, levando prejuízo se for necessário, não entrando em contenda, né? Não deixando que o sol se ponha sobre a minha ira. A Bíblia fala, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, ou seja, não vai dormir brigado com ninguém, resolva suas pendências, não tenha inimizades, mantenha, né? Mantenha-se assim. Entendeu? É isso que o Senhor está exigindo do seu povo nestes últimos dias. Eu comecei falando da parábola lá do joio, do trigo, falando, e aqui a irmã estava orando lá por mim, né? Minhas queridas irmãs, a irmã Cristiane estava orando para eu falar isso. E aí a gente continua na mesma vibe aqui, né? Falando sobre essas coisas, porque o assunto é vastíssimo. Aliás, é esse assunto que resume a Bíblia. Porque o que foi que resume a Bíblia que Jesus falou? Tudo está resumido em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu toda a lei, os profetas e os mandamentos. Nada caiu por terra, nada caiu. Nada, que essa história de que a lei caiu por terra, não caiu nada por terra. Jesus simplesmente resumiu toda ela nesses 2 mandamentos. E é isso que ele espera de nós. Quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Quando abdicamos de nós, por quê? Porque ele falou assim, que agora nós devíamos amar uns aos outros como eu vos amei. Mas agora ele acrescenta, né, algo no mandamento. Que ele fala assim, amem como eu vos amei. Como foi o amor de Jesus? Ele morreu por nós. Ele não está mandando ninguém morrer por ninguém, não. Mas que é para nós nos sacrificarmos por causa do amor a outros, ele está falando sim. E a gente tem muito que crescer. Tem muito que aprender. Eu estou aqui, gente, para aprender, porque o Senhor também fala, você está lembrando, né? Na minha mente aqui, está passando coisas que eu preciso resolver. Não é para eu me conformar nesse lugar que eu cheguei, eu preciso melhorar a cada dia. Eu não sou mais aquela pessoa briguenta, que eu tinha uma fama na cidade de Ouro Oeste, né? Briguenta. Mas graças a Deus. Aleluia. Amém, Ritinha. Eu sinto, Ritinha, que um degrau com muito sacrifício eu consegui subir em direção ao meu Jesus. Glória a Deus. Né? A ponto de alguém perguntar para minha chefe, né, para minha diretora, ela não me falou quem, também não quero saber. Você trabalha com a Roseli? Ela trabalha. Nossa, como é que você dá conta de trabalhar com ela? Aí ela falou assim, uai, normal, ela nunca me deu trabalho. Porque aí eu peguei e falei assim, Deli, pelo amor de Deus, fala que eu me converti. Sabe quando Jesus fala para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, e Pedro era seguidor de Jesus, mas ele ainda não estava convertido. E Jesus fala para ele, Pedro, quando tu te converteres, fala para os teus irmãos. Demorou tempo. E a gente vai nessa caminhada, né? Caminhada. Melhorando cada dia, entendendo esse evangelho a cada dia. Porque nós vivemos num evangelho, às vezes, que eu percebo, que como é um evangelho triunfalista, é um evangelho que a gente tem que vencer, você tem que conquistar, você tem que ter, principalmente coisas materiais. A gente acaba passando por cima de muitos preceitos desses que Jesus falou que não é para passar. Mas esse evangelho triunfalista, esse evangelho de prosperidade, ele não está muito certo com a Bíblia. Ele transformou as pessoas em egoístas, que só buscam o bem para si. E a Bíblia nunca falou de nós, falou de Jesus. E ele fala de irmãos. Tanto que a oração que ele ensinou, qual foi? Pai Nosso.
Para a gente sempre entender que o negócio é conosco, é nós, não é nunca eu. E eu amo falar, gente, porque eu sou egoísta. E eu amo falar, meu pai. Porque eu quero Deus para mim. Mas a oração que Jesus ensinou é para a gente falar, Pai Nosso. Mas eu falo, meu Pai, eu quero Deus para mim. Eu sou egoísta nesse sentido, sim. Aí acredito que esse egoísmo aí Jesus até entende. Esse ciúme que eu sinto, né? Amém, queridos? É isso. Em qual lugar você está? Dessas sementes. A semente, ela é... Deus não olhou para ninguém, Ele semeou. A semeadura de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o filho dele para quem? Para o mundo. A semeadura foi para todos. Deus não escolheu lugar para semear. Ele semeou em todos os corações, dos bons e dos maus. Agora, quem vai frutificar aqui ou ali, aí depende de nós. Aí não é mais com Deus. A parte dele foi semear a boa semente, porque ele pegou o que ele tinha de melhor no céu, que era o seu filho, e enviou como semente mesmo, né? Porque ele foi enterrado para ressuscitar e frutificar. Exatamente, Jesus é a semente de Deus. Então Deus enviou o seu melhor para a terra, semeou. Agora, como é que estavam os corações dos homens na hora que recebem a semente? Tá no caminho? Tá no meio dos espinhos? Tá no meio das pedras? Ou tá numa terra boa? Aí é com você. Aí é o seu coração. Aí é a sua decisão, a sua atitude de como você vai se portar diante disso, né? E eu tenho medo, falando aqui novamente... Ai, já tô encerrando já. Eu tenho medo assim. Às vezes a gente vê uma tragédia aqui, eu tô vendo isso no meio de cristão. Isso me preocupa. Você vê uma tragédia no Rio Grande do Sul, ninguém nem se comove. Ah, é Deus julgando. Você vê os incêndios matando animais, matou 3 pessoas, né? Ah, é Deus julgando. Onde é que está o coração desse crente, desse cristão, que não está chorando e sofrendo com as tragédias do mundo? Tem uma guerra lá na Rússia com a Ucrânia, aquilo vai virar uma guerra. Vai virar uma guerra, como é que fala? Uma guerra atômica, uma guerra de bombas nucleares? Você acha que você vai ficar aqui de boa, não vai sobrar nada para você? E as pessoas que vão morrer lá? Ah, é Deus julgando. Gente, cadê o coração do crente? Para dobrar o joelho diante do Senhor e clamar a Deus, tem de misericórdia. Afasta de nós a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia, Jesus. Você acha que Jesus está olhando para crente com esse coração duro e vai deixar barato esse negócio, irmãos? Comova-se. Ainda que às vezes a gente parece besta, né? Aparece qualquer um na internet pedindo socorro, pedindo ajuda, a gente vai e ajuda. É vaquinha, campanha. Quando você descobre, a pessoa estava fazendo... Era rolo. Era gente mau caráter, querendo só ganhar dinheiro do povo. Mas a tua parte você fez. Eu falo, Jesus, quando eu vejo essas campanhas que o povo entrou e era tudo mentira, e acontece muito, né, Ritinho? Eu falo, olha só, Senhor, para um mau caráter, existiram quantas pessoas que ajudaram? Ai, eu me alegro, falo, ai, Jesus, é porque o Senhor ainda está conosco. Porque para um mau caráter, milhares e milhares de pessoas se levantaram para ajudar. Nunca perca a sua essência de bondade, que é o Senhor que colocou dentro de nós. Porque não foi o capeta que fez nós ter bondade no coração, foi Deus. Nunca perca isso, amém? Beijo no teu coração, querendo Deus. Até segunda-feira que vem nós voltamos para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. E vamos meditar e vamos melhorar na nossa vida, que o nosso coração seja eternamente grato ao Senhor. Beijo, amém. Fique com Deus, querendo Deus.